Nos últimos anos surgiu aqui na internet a ideia, na verdade um mito, de que a melhor parte de trabalhar no mercado de loteamentos e empreender com o parcelamento do solo é a obtenção de uma renda passiva. Essa ideia diz que existe uma renda passiva com loteamentos e nesse vídeo eu quero te mostrar por que essa ideia é absurda e não faz o menor sentido. Olha só, até muito recente, os bancos, as instituições financeiras não estavam interessadas em financiar os terrenos para os nossos clientes. Então, o loteador era meio que forçado a ele próprio oferecer um crédito para os seus clientes. Como poucas pessoas têm o recurso financeiro para comprar um lote à vista, essas pessoas demandavam um parcelamento. E se tratando de um item que custa muito caro, geralmente esse parcelamento é longo, então os loteadores estão acostumados a vender lotes parcelados em 120 meses, 10 anos, ou em 15 anos, 180 meses, e às vezes a gente ainda encontra por aí loteadores vendendo em 20 anos, 240 meses. Então, o que está acontecendo de verdade? O sistema bancário não está interessado na atividade de financiar terrenos. Então, os loteadores tinham que eles próprios oferecer esse financiamento. Recentemente, a Caixa Econômica Federal e o Banco Bradesco passaram a oferecer crédito para os terrenos. O requisito é que esses terrenos estejam já completamente urbanizados. Então, você não consegue, lá no seu lançamento, vender financiado pela Caixa. Mas quando as obras estiverem concluídas, você consegue transformar esse seu recebível num contrato de financiamento com a Caixa. Então você, como loteador, vai receber todos esses valores à vista e o cliente vai seguir a sua relação financeira lá com o banco, lá com a Caixa. Agora, a gente precisa analisar esse crédito que nós estamos oferecendo para os nossos clientes. Como os bancos não estavam interessados, a gente estava ocupando esse assento dos bancos. E aí a gente estava, entre aspas, concorrendo com os bancos. E geralmente, para os bancos financiar um imóvel, tipo um apartamento, uma casa, um galpão, eles cobram uma taxa de juros muito baixa, porque eles têm uma estrutura de capital que acaba beneficiando o sistema de financiamento imobiliário. Normalmente, os recursos para financiamentos imobiliários vêm lá da poupança. A poupança é um produto de investimento que os bancos oferecem para os seus clientes que tem uma rentabilidade muito baixa. Então, em termos práticos, o que os bancos fazem é o seguinte: eles oferecem para um cliente a oportunidade de investir na poupança e para esses clientes eles prometem que irão pagar um retorno sobre o investimento bem baixinho, atualmente é 70% da taxa DI, e aí, com esse recurso que entrou no caixa do banco, eles oferecem para um outro cliente um financiamento imobiliário. E aí, para esse outro cliente, eles vão cobrar taxas mais altas. O que o banco faz para ganhar dinheiro é exatamente essa intermediação financeira. Eles intermediam a relação entre as famílias superavitárias, que são essas famílias que fazem investimentos, com as famílias deficitárias, que são essas famílias que tomam crédito. E aí, eles pagam um pouquinho aqui e vendem lá bem caro. Essa diferença, o spread bancário, é onde eles ganham dinheiro. Agora, nós como loteadores não temos essa mesma estrutura de capital. Nós não temos uma fonte de recursos financeiros que seja barata como a poupança. Geralmente a gente está utilizando o nosso próprio dinheiro ou então o recurso financeiro de terceiros. A gente chama investidores para o grupo. E aí, o custo de capital, o meu custo de capital próprio, ou o custo de capital dos meus investidores não é tão baixo assim como as taxas de financiamento imobiliário. Então, geralmente, quando nós fazemos um contrato de financiamento com os nossos clientes, a gente precisa colocar nesse contrato uma taxa de juros que é mais baixa do que o nosso custo de capital próprio. O que eu estou falando aqui é que nessa parte financeira, o loteador tem prejuízo, porque o custo de capital próprio é mais alto do que os juros do financiamento imobiliário. A gente tem prejuízo ao oferecer um longo parcelamento para os nossos clientes. Nós fazemos isso porque é uma condição comercial. Se a gente não oferece um longo parcelamento, dificilmente a gente vai conseguir vender todas as unidades. Então, se eu tenho prejuízos na parte financeira, onde é que eu tenho lucros como centro loteador? Os lucros vêm da operação, que é conseguir uma permuta barata, fazer um projeto eficiente,
fazer uma obra sem resserviços e com o máximo aproveitamento de material e vender esses lotes muito caro. Eu preciso ter lucro na minha operação porque na parte financeira eu irei ter prejuízos. E aí, além disso tudo, existe o risco de inadimplência. Quando nós oferecemos um crédito longo para os nossos clientes, eu estou assumindo que essa família, esse núcleo familiar, vai se manter estável ao longo de pelo menos mais 15 anos, mais 10 anos. Eu estou falando, olha, esse pessoal que, por exemplo, recebe salário, vai permanecer empregado e vai continuar tendo uma renda estável pelos próximos 10 anos. É uma aposta. Geralmente, a gente acerta essa aposta, principalmente nos casos em que a gente faz um cadastro e uma análise de crédito, quando você escolhe bem para quem você está vendendo. Mas pode ser que você não acerte, pode ser que exista inadimplência, pode ser que a inadimplência aconteça. Nós temos mecanismos contratuais para lidar com a inadimplência. O principal mecanismo é a alienação fiduciária, que é o mesmo mecanismo que os bancos utilizam. É a estrutura que permite que o bem financiado seja a própria garantia desse contrato de financiamento. Quando eu compro um apartamento financiado pelo Banco Itaú, por exemplo, o Banco Itaú vai pedir uma garantia para esse crédito. Qual é a garantia? O próprio apartamento. E aí, se em algum dia eu deixar de cumprir com as minhas obrigações nesse financiamento, o banco vai executar a garantia e então não terá prejuízo com essa operação, porque ele vai pegar esse apartamento, vai colocar em leilão, vai colocar à venda e vai repor as suas perdas. E a gente, no mercado de loteamentos, utiliza essa mesma estrutura que é a alienação fiduciária. O lote é a própria garantia do financiamento que a gente oferece para os nossos clientes. Muita atenção aqui, para que o seu contrato de alienação fiduciária seja válido, é importante que o seu contrato esteja registrado no cartório de registro de imóveis. E para fazer isso, você precisa de uma escritura pública e precisa também pagar o imposto sobre a transmissão desse imóvel. É um custo um pouquinho alto. Se você simplesmente assinou um contrato que você imprimiu no seu escritório com o seu cliente, entregou a via dele, ficou com a sua via e esse contrato prevê uma cláusula de alienação fiduciária e não foi feita uma escritura pública, o seu contrato não tem alienação fiduciária. Você não vai conseguir colocar isso para valer, você não vai conseguir retomar essa propriedade e fazer um leilão. Mas beleza, eu estou supondo aqui que você fez tudo certo, que a sua alienação fiduciária está valendo, você fez a escritura pública, pagou os impostos e está registrado na matrícula. O que a alienação fiduciária te garante, se tudo der certo, se não tiver nada errado, é que você vai conseguir retomar esse ativo. No caso de inadimplência, tem todo um procedimento previsto. Se você tiver interesse em saber qual é esse procedimento, escreve aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo falando sobre a alienação fiduciária e aí você vai conseguir ter esse ativo de volta no seu estoque. A alienação fiduciária não garante que você vai conseguir vender esse ativo novamente. Na verdade, ninguém consegue garantir o que vai acontecer no mercado daqui a tantos anos, porque você está fazendo o lançamento agora, você está alocando uma grande força comercial para vender essas unidades, está fazendo marketing, contratou corretores, tem um stand de vendas ali rolando e conseguiu vender essas unidades, às vezes com esforço. Será que daqui 5, 7, 10 anos, quando você tiver com essas unidades novamente no seu estoque, você vai conseguir levar para o mercado com sucesso novamente? Geralmente, essa atividade comercial representa desafio e quanto menos vezes a gente ter que entrar nessa atividade comercial, é melhor para a gente que está empreendendo. Então, eu estou falando aqui que a gente vende as nossas unidades por meio de um longo parcelamento como uma condicionante de negócios. A gente faz isso meio que porque a gente é obrigado. Se não fizer, nós não teremos sucesso comercial. Vender parcelado não é uma vantagem. A vantagem é receber tudo à vista, que é assim que funciona, por exemplo, no mercado de incorporação imobiliária, que são as construtoras que fazem condomínios de casas ou prédios ou vendem casas isoladas. Essas empresas, elas recebem uma entrada do cliente até a entrega das chaves, mas lá na entrega das chaves entra o banco e a empresa recebe todo o seu valor à vista. É assim também que funciona num outro mercado que não tem nada a ver com o nosso, que é o mercado de concessionária de carros. Eu estou usando esse outro mercado porque seria um outro ativo de alto valor que a gente comercializa na nossa economia. Quando você compra um carro e você precisa de crédito, os bancos estão lá para te apoiar.
A concessionária recebe todo o seu valor à vista. Ah, Daniel, mas eu compro na Chevrolet por meio do Banco GM. Mas o Banco GM tem uma estrutura de capital diferente da concessionária que está vendendo esse carro, que é o mesmo que acontece. Pode ser que seja interessante para você montar um banco, e aí você vai ter uma estrutura de capital diferente de um simples loteador. Eu vou afirmar de novo, né? O que a gente faz é um parcelamento sobre a venda. E parcelamento não é renda passiva. Porque se assim fosse, uma pessoa que presta serviço e parcela os valores do seu honorário, ela teria também renda passiva com serviços. E isso não é verdade. O que está acontecendo é que nós vendemos um lote e esse lote é parcelado ao longo de muitos anos. E eu ainda questiono esse conceito de ser uma renda passiva, no sentido de que não existe trabalho por trás dela. Em primeiro lugar, teve muito trabalho para fazer esse loteamento, então você está vendendo as unidades parceladas, mas depois, enquanto você estiver recebendo essas unidades parceladas, também haverá trabalho na gestão desses recebíveis. Todo mês você vai ter que controlar quem está pagando, quem não está pagando, se você vai emitir novos boletos, se você vai ter que entrar em contato com o setor jurídico, se você vai fazer alguma ação com seus clientes, mas existe trabalho por trás desse recebimento. Olha só, o mercado de loteamentos é um excelente mercado, mas nós precisamos fazer as nossas análises financeiras de maneira sóbria.